pessoal, sejam todos bem-vindos ao BAU Talks, uma iniciativa do BAUTEC, o curso técnico do Colégio BAU Bilingual Education. Eu sou a Vânia e estou muito feliz de tê-los aqui conosco. Isso aí, pessoal, sou o professor Vitor, de gestão, sou contador, mestre em finanças, empresário. Estamos aqui também como apresentador do BAU Talks e eu quero já apresentar um pouquinho do nosso convidado. Ele é agente local de inovação, o Ali do Sebrae. Ele é mestre em administração de empresas, professor universitário, empreendedor, né? Mais um guerreiro aí, né, que empreende. E é uma grande satisfação recebê-lo aqui, né, Leandro? Isso aí. Só me apresentando, também sou o Leandro, professor de gestão, de marketing, inovação, estratégia. E hoje é um prazer estar com o Everton. O Everton, ele é agente do Ali, né, do Sebrae. Foi assim que a gente chegou, né, no Everton. Nós nos conhecemos e ele cuida, né, de várias empresas que estão aí no caminho da profissionalização e também do crescimento, né, que é super importante ter um apoio aí de profissionais qualificados nesse caminho, né. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui com vocês, numa ocasião tão especial, tão oportuna. A apresentação já foi feita, mas acredito que depois nós teremos espaço para aprofundar isso e direcionar isso de uma forma ainda mais completa aí no transcorrer do podcast. Queria enfatizar aí, só para a gente começar aqui de uma forma bem espontânea, essa sigla ALI, ela significa Agente Local de Inovação. Então, significa que o Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, ele tem uma vertente hoje, um dos seus projetos, um dos seus programas, voltado aí especificamente para atender micro e pequenas empresas que desejam se reposicionar no mercado de uma forma mais competitiva. Então, o Ali, como ele traz consigo, na essência, a palavra produtividade, o empresário e todo o seu business, toda a sua equipe vai ter oportunidade de perpassar aí um raio-x de todas as áreas da organização, desde ajuste de processos até a parte de posicionamento de mercado, marketing e também tudo isso com o olhar aí voltado para a produtividade, ou seja, não basta faturar, né, ou muitas vezes gerenciar os custos, é preciso dimensionar tudo isso dentro da realidade de mão de obra que aquele empresário, que aquela empresa tem disponível. Então, há uma métrica de um cálculo aqui no transcorrer da nossa dinâmica aqui, a gente vai compartilhar isso um pouquinho mais com vocês, mas há uma dinâmica aí, um cálculo aí para facilitar para o empresário perceber o avanço dele de produtividade antes de um programa dessa natureza e depois da implantação de um programa dessa natureza. Então, espero que vocês apreciem bastante aí e acredito que vamos discorrer sobre vários aspectos aqui que certamente vão mudar aí a sua percepção. E a ideia de chamar o Everton aqui para o nosso bate-papo é porque aqui no BAU nós temos um curso técnico em administração, onde o objetivo é formar profissionais para o mercado de trabalho, formar jovens, profissionais empreendedores, profissionais que vão atuar em outras empresas. E o Everton, com essa vivência que ele tem através do Sebrae e da sua vida acadêmica, ele se deparou com vários empresários, várias empresas que passam por dificuldades de processo, de conhecimento técnico, e talvez se essas pessoas tivessem essa formação, né, quando tivessem seus 15, 16, 17 anos, ou mais tarde que isso, não sofreriam tanto, né? A gente até estava comentando que nós temos empresa, né? Nós temos o conhecimento e mesmo assim já é difícil, né? A gente enfrentar esse desafio. Imagina quem não tem esse conhecimento, né? Então, como que você acha que o curso técnico, nessa formação dos jovens começar cedo, pode ajudá-los a ser bons empresários? Legal. Nessa linha de resposta para uma pergunta tão relevante, é muito legal que nós observemos o seguinte: quanto antes o empreendedor, o empresário, ele tiver contato com todo esse universo empresarial, melhor é a tendência de ele se sentir mais confortável, mais preparado para tocar o grande desafio dessa selva, né, que é a competitividade do mercado em dias atuais.
Então, muito legal a primeira pergunta aqui, porque mostra que você que está aí matriculado aqui no Colégio Técnico do BOL, você tem uma grande oportunidade na sua trajetória de se diferenciar daqueles empresários que muitas vezes entram na estatística negativa do próprio Sebrae, né? De cada 10 empresas aí numa proporção, pelo menos aí 8 empresas fecham as portas em menos de 2 anos. Então, para que você não faça parte dessas estatísticas negativas, é muito importante que você, ao empreender, valorize aspectos aí de toda a grade de disciplinas que é ofertada hoje de forma personalizada no curso técnico. A faculdade, normalmente, grande parte das faculdades, elas partem de disciplinas mais genéricas. Então, quando o aluno ele vai ter contato com essa parte mais técnica de colocar a mão na massa, às vezes já é um pouquinho tardio dentro daquilo que ele está trazendo de proposta, inclusive para empreender. Aqui no curso técnico, eu pude, inclusive, vivenciar isso aqui de perto, essa semana aqui no colégio, participando de uma banca de alunos, e é incrível a desenvoltura desses alunos num curto intervalo de tempo. Por quê? Eles estão respirando no curso técnico de administração todos os dias, toda essa base que muitas vezes falta para o empresário aí que deseja criar o seu negócio. Então, respondendo aí a pergunta aí para que todos tenham ciência, quanto antes você tiver contato com o universo mais técnico, quanto antes você tiver uma preparação mais técnica voltada para o universo empresarial, menor tende a ser os riscos ou a possibilidade de você ter um insucesso aí no mercado de trabalho. Então, brincando aqui no nosso formato aqui do podcast, hashtag fica a primeira dica. Então, se você está gostando do conteúdo, já curta, comente, compartilhe. Já siga também o Everton nas redes sociais, os professores, a Vânia, o colégio. E é super importante essa iniciativa, justamente para trazer conhecimento. Ao longo dos programas, vocês vão ver que vários profissionais qualificados virão aqui dar seus depoimentos e sempre cruzar a parte acadêmica, né, com a parte prática, que é o mercado de trabalho, que é a vida real. Então, quão importante é essa formação e se destacar, né, no mercado de trabalho de uma forma onde você tenha conhecimento técnico, mas você também tenha as competências, né, emocionais, como a gente já falou no episódio da Michelle Pioca, que foi super importante. Se você não viu, veja agora, né? E, Vânia, como que vocês já fazem uma parceria com o Sebrae já há bastante tempo na área educacional? Como que vocês começaram nessa trajetória? Até para fazer uma ponte aqui com ela. Pela necessidade, né? Porque, como muitos empresários, a gente inicia com uma empresa por necessidade, não por oportunidade. Né? Saiu do emprego, tem lá a rescisão, não consigo arrumar um emprego, vou montar um negócio. E eu acho que é exatamente nisso que normalmente o empresário ele sofre e peca um pouco, né? Porque ele não faz uma análise realmente de mercado, de produto, um estudo para saber se tem um planejamento financeiro, se vai conseguir, né? Você consegue um empréstimo bancário, mas você vai conseguir bancar esse empréstimo depois? Quanto tempo isso? Então eu acho que é por isso o sofrimento do empresário, né? O Sebrae foi assim, um divisor de águas na nossa vida, porque quando nós iniciamos com o colégio, ter uma escola era um sonho da minha mãe, não era a minha área. Mas a minha mãe resolveu jogar no meu colo, olha, então você me ajuda? Eu resolvi ajudar. Só que, não sendo do ramo educacional, nós tivemos muitos desafios, né? Não tínhamos conhecimento do ramo. E o Sebrae que me ajudou. E em 2010, nós fizemos o Empretec, que eu não sei se, né, que faz toda a diferença, né? O Empretec trabalha muito a parte comportamental e foi no Empretec que eu desenhei o meu plano de negócios. Nosso colégio técnico nasceu em 2019, foi exatamente a data que eu coloquei no meu plano de negócios do Empretec. E a gente sabe que o Sebrae faz total diferença. Pena que as pessoas não procuram o Sebrae. Eles vão procurar realmente quando a necessidade é gritante, não tem mais para onde correr, e aí os consultores e analistas do Sebrae falam, olha, não adianta mais, agora está fadada a morrer. E é muito triste isso, né? Sabendo que tem muitos cursos gratuitos e as pessoas ainda assim não buscam.
Né? É muito importante frisar que os cursos são gratuitos, como a Vânia falou, mas eles têm essa consultoria para os empreendedores que também é gratuita. Né? Então, às vezes a pessoa não procura por medo, por achar que é caro, por insegurança. Né? E quando a gente fala que o empresário ele acaba pegando a rescisão e monta o seu negócio, a gente nem está crucificando o empresário. Né? A ideia não é essa. É que a necessidade, né, acaba fazendo com que você tenha que empreender, e quando você está com a sua empresa aberta, sem você ter desenhado um processo, a dificuldade é o dobro, porque você tem colaboradores para pagar, você tem um trabalho ali para ser desenvolvido, então tem que ter um processo, porque independente de quem esteja trabalhando ali, o serviço tem que ser entregue para o cliente, tem que vender, tem que captar cliente, tem que fidelizar o cliente, então assim, são muitas coisas que você tem que fazer no dia a dia, e aí é o que acontece, a parte de processo, a parte de planejamento acaba ficando esquecida. Então é importante a gente frisar, porque às vezes a gente fala, parece, o empresário é despreparado, o empresário não sabe, não. Muitas vezes o empresário sabe o que tem para fazer, mas a rotina é tão intensa, o desafio é tão gigante que ele não consegue. Mas, Everton, deixa eu só entender, eu sei que você também é empresário, além de consultor, né? Sim. Mas você começou com o quê? Com a consultoria? Legal. Você se estabilizou primeiro, né? Para Eu depois ser empresário? Legal, quero até pegar uma carona um pouquinho antes nisso que vocês comentaram. Dentro do programa Ali Produtividade, desse contato com o Sebrae, vale muito a pena deixar esse recado, até para quebrar esse gelo aí com relação à percepção de vários empresários. Se você está procurando, por exemplo, um amigo que possa ajudar você a resolver os problemas do seu negócio, o Sebrae, por meio desse programa Ali Produtividade, é o lugar certo para você procurar. Então fica a dica aí para você que é pai aí de algum aluno, para você que é mamãe dos alunos, para todo o público aqui no geral que está acompanhando aqui o nosso podcast. Então fica uma dica valiosíssima aí. O agente local de inovação é muito natural ele se tornar aí um dos melhores amigos do empresário nesse percurso, porque a gente começa ali com um diagnóstico que já traça ali toda a realidade da empresa e já mostra o potencial que ela tem para ser desenvolvido. Então acontece isso, Vânia, da mortalidade, mas o Sebrae aí nesse programa atua para evitar o máximo possível que a mortalidade ocorra. Eu, por exemplo, acompanho a cada ciclo semestral, hoje o programa Ali está subdividido em 6 meses, a cada ciclo semestral, só eu, para vocês terem noção, acompanho aí 30 empresas distintas, de segmentos, realidades diferentes. E dentro dessa realidade é incrível os índices de produtividade pós-implantação de um programa dessa natureza. A gente tem clientes, às vezes, se livrando ali de agiotas, de realidades assim muito complexas, e a gente também tem algumas empresas que avançam ali 40% a 60% de produtividade. Isso é bastante gritante, porque tem um reflexo aí muito positivo no faturamento, na redução de custos e na organização desse negócio para o crescimento como um todo. Clientes, às vezes, abrindo filiais. No ciclo passado, para ilustrar um exemplo aqui, tem uma pizzaria aí da Zona Norte de São Paulo que eles estavam devendo, né, para agiotas no início do ciclo, e agora, passado um ano desse acompanhamento, eles abriram a segunda filial. Então, como acontece esse tipo de... Não é mágica, tá, pessoal? É trabalho, é disciplina, é reorganização de processos, e é o empresário ter a consciência de que não dá para tocar o dia a dia de um negócio sem envolvimento, sem, de fato, se debruçar em planejamento e respeitar a realidade do seu negócio. Então, eu quis fazer essa ilustração aí anterior e já vou emendar aqui na resposta que o Vitor provocou aqui para nós. É muito legal quando você lida com o universo na condição de empresário, que sou também, porque você consegue perceber que ninguém, de fato, é melhor que ninguém. Todos nós estamos suscetíveis a essas falhas apontadas aqui. A diferença, no meu caso, é que eu utilizei o que eu deixo aqui como plano de fundo, e depois vai ter umas dicas especiais para vocês, que é o planejamento. Antes de abrir meu primeiro business na área de consultoria empresarial, eu enfatizei e me debrucei em trabalhar dentro dessa realidade em uma multinacional de consultoria, acumular essa expertise para ter propriedade sobre aquilo que eu viria a fazer no meu universo. Então,
ali eu pude pisar dentro de grandes empresas, não vou citar as marcas nesse momento, mas depois vocês vão ter liberdade aí de consultá-las, mas aquilo serviu como um laboratório prático essencial para eu me sentir seguro para ofertar aí o melhor para os meus clientes. E dentro disso, até deixo uma outra dica aqui já na minha fala, vale muito a pena na hora de criar um negócio, se você tem propriedade, proporcionar para o seu cliente não apenas uma venda de um produto ou de um serviço, e sim uma experiência. Esse cliente ele precisa ter um conjunto total disponibilizado para ele. Então, na consultoria, às vezes o cliente me procura por uma dúvida pontual, uma situação pontual, e naquilo vira todo um escopo de atuação e uma parceria, às vezes, de 5, 6, 10 anos de acompanhamento daquele business. Isso não é criar dependência, e sim fomentar parceria. Então, a palavra-chave aqui de qualquer negócio que venha a surgir, parceria. O colégio se tornou e vem se tornando essa referência gigantesca na atuação dele, porque ele valoriza seus stakeholders, seus parceiros, e por isso que o diferencial é notório, né? O Sebrae chegou aí apenas como um braço adicional de apoio para alavancar todo esse sucesso. E, Everton, só queria fazer uma pergunta, só para não perder o gancho. Quais são os 2 fatores principais assim, de resistência das empresas hoje para participar de algum programa do Sebrae? Quais são os pontos ali mais difíceis de você lidar no dia a dia, que eles realmente não querem mexer? E quem são as pessoas que são mais resistentes nas empresas para essa mudança? Legal, ótima pergunta. Primeira resistência, a Vânia até compartilhou aqui conosco já de uma forma não intencional, mas ela já citou, que é a questão de o empresário acreditar que tudo é pago, né? Hoje em dia é muito difícil acreditar, mas como assim? Sebrae vai me oferecer algo gratuito? Então tem aquela desconfiança inicial com relação à própria atuação de um programa dessa natureza, mas reforço, endosso, sim, acredite, é gratuito e você está convidado aí a conhecer mais a respeito, inclusive me coloco totalmente à disposição, vai ser um prazer esclarecer. A partir do momento que o empresário ele já está inserido, um dos pontos de maior resistência é abrir a questão financeira, né? Não porque ele quer esconder os números, mas sim porque ele acredita que ao revelar esses números vai mostrar que ele está totalmente errado. Então o empresário ele tem muito medo da realidade. Ele tem a noção de que as coisas estão caminhando entre trancos e barrancos, mas ele ao mesmo tempo tem a resistência de dar esse passo adicional. E aí eu compartilho algo que eu deixei registrado com os alunos aqui do Colégio BAU, quando eu os conheci, tive esse contato com eles, e deixo para vocês também. A mudança numa organização, ela só acontece a partir do momento que você dá primeiros passos, né, na direção dessa mudança. Mas o negócio, ele tem que buscar por transformação. A mudança, ela é incremental. O empresário, ele pode decidir ter sucesso no negócio ali, dar um melhor atendimento na loja dele, no escritório dele, uma semana. Mas se ele não buscar a transformação do business dele, a tendência é que ele volte e retroaja hábitos que prejudicaram o negócio dele ao longo dos anos. Isso é normal, é inerente do ser humano. Então, o que nós recomendamos sempre é a busca pela transformação, é buscar um rumo para o negócio de tal forma que depois o empresário, ainda que ele queira, ele não consegue mais retroagir, porque aí ele deixa, inclusive, de ser essência ali dentro do processo e ele passa a conseguir enxergar o negócio de fora para dentro, dando ali a visão mais estratégica que o negócio de fato precisa dele. É comum acontecer entre os atendimentos que nós fazemos, muitos em presidiários, né? Ou numa brincadeira que a gente chama de bastidor, o eu presa, né? Tem muito do eu presa aí no dia a dia aí dos negócios, e isso, além de minar a qualidade de vida do empresário, isso tem vertentes em sua família, em seu convívio, e automaticamente o negócio morre. Então, deixo registrado aí para vocês um lembrete tão básico, mas que raras as vezes a gente reflete. Não existe CNPJ sem um conjunto de CPFs. Então, todo CNPJ ele nasceu de um conjunto de CPFs.
E isso é muito importante que nós entendamos. O CNPJ ele vai crescer à medida que você permitir o crescimento desses CPFs. Então, seja para o desenvolvimento de pessoas ou para qualquer outra estratégia do negócio. Vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo responder. Mas ele trouxe essa vertente, né, do empresário e tal. Mas não é difícil você encontrar profissionais e colaboradores que vistam a camisa e que tenham não a mesma visão que você, porque quem idealiza o sonho é sempre diferente, mas que busque o crescimento junto. Não, é difícil, né? Você delega e você não vê aquela mesma troca, né? E a gente conversou com vários empresários e muita gente está passando pela mesma coisa, mesma situação, em níveis diferentes, né, de cargos. Como que vocês enxergam? Eu acredito que é desafiador, porque quando você monta uma empresa, você idealiza ela na sua cabeça. Então você sabe, provavelmente pode ser um sonho que você tem, ou influenciado por alguém, né, mas você tem exatamente na sua cabeça desenhado passo a passo e o que fazer para você encantar seu cliente, que é o que eu acho que é o sonho de todo empresário, né? Você encantar o cliente, que você encantou o cliente, você tem trabalho pro resto da sua vida, né? E só que quando você começa a contratar essas pessoas, o desafio é como eu motivo essa pessoa na mesma intensidade que eu estou motivado. A pessoa, ela está disposta a aprender, né? Ela está disposta a se doar pela empresa, e quando eu falo se doar pela empresa, não é que ela vai trabalhar diretamente só com a empresa, mas é o crescimento pessoal dela, porque a empresa vai transformar a vida dela, ela vai entrar num cargo, ela vai entrar uma forma de pensar, e ali dentro ela vai sofrer transformações, e 2, 3 anos depois, né, ela pode até sair da empresa ou continuar uma promoção da empresa, mas ela já não é o mesmo funcionário que entrou, o mesmo colaborador que entrou no início da sua jornada, né? Então é desafiador para nós, empresários, passar isso, né? Minha vida toda eu trabalhei como CLT, essa experiência de empresário tem 3 anos só. Em todo lugar que eu entrei, eu comprava a ideia do meu supervisor, do meu coordenador, do meu gerente, enfim, e eu vestia a camisa da empresa e vamos embora. Né? Hoje, a pandemia ajudou muito, né, as pessoas, mas, por outro lado, é muito difícil você encontrar pessoas dispostas a estar presente na empresa. E tem alguns trabalhos que você precisa estar presente, e as pessoas querem ficar no home office. Então, como que você concilia o home office com... É um desafio. Com o desafio, né? E a sua visão? Então, eu acho que quando você monta um negócio, você tem um sonho, né? Você quer deixar um legado. No nosso caso, que a educação é um legado, né? Então, essa minha essência de acreditar que o meu trabalho transforma pessoas é o que eu tento passar para os meus colaboradores. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para transformar pessoas. E assim, a gente tem essa dificuldade? Tem. Eu vejo também muito de perfil de colaborador. Não são todos, né? Não vamos generalizar. Tem aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de entender tudo isso, mas tem aqueles que têm muita facilidade. Tanto que a gente tem colaboradores aqui de 15 anos. Trabalhar com educação não é fácil, é um desafio diário, mas eu tenho pessoas que acreditam naquele meu sonho, né, naquela visão que a gente busca de transformação e abraça a causa e vamos juntos, né? Vamos juntos pegar uma mãozinha dada ali e vamos embora. Então eu acho que é difícil, mas não é impossível. Né? A gente tem que passar essa vontade de transformar para que eles venham junto e acreditem, né? Porque nós não estamos aqui por acaso, com certeza não estamos por acaso. Sim. Muito legal, Vânia. É nisso que eu acredito também e acrescendo essa sua fala também, um aspecto muito importante que só podcast, pessoal, proporciona dentro aqui de respirarmos isso juntos. Coincidentemente, a minha dissertação de mestrado na academia foi sobre motivação dos colaboradores e sua influência na gestão de pessoas em pequenas empresas. Eu não sonhava lá atrás ainda que eu estaria inserido aqui, representando numa fala o Sebrae, por exemplo, como um dos maiores agentes dentro do universo de pequenas empresas. Mas veja, a gente traz pistas, né, na nossa formação daquilo que vai se desenhar. Então, onde nós estamos bebendo a água para trazermos pessoas para o nosso time, faz toda a diferença. Então, queira estar na condição de empresário próximo de pessoas que estão alinhadas aos seus propósitos de vida e automaticamente aos seus propósitos empresariais ou de negócio. Isso faz toda a diferença. Às vezes a gente está querendo um perfil de colaborador, só que no nosso fim de semana a gente envida esforços em outro tipo de convivência de pessoas que não tem nada a ver, nenhuma similaridade com aquilo que a gente sonha. Sim. Então, é muito importante a gente também estar próximo do casamento perfeito dessa união de propósitos. Então,
algo que fica bastante evidente na minha trajetória e experiência, eu endosso uma fala de um autor que eu usei na dissertação, que é o Abraham Maslow. Eu acredito que alguns já tenham ouvido falar, dentro do campo aí de psicologia, de motivação. Ele afirma, em meio às suas diversas teses em testes empresariais, que ninguém motiva ninguém. E eu concordo com ele do ponto de vista intrínseco. De fato, ninguém motiva ninguém. Só que, passeando um pouquinho aqui pelo Colégio Bal, eu já percebo frases, incentivos, todo um ambiente que proporciona ao colaborador ou a quem respira dentro desse colégio os propósitos do que esse colégio quer passar para os seus stakeholders e para a comunidade como um todo. Isso está nas nossas mãos mudar. Às vezes falta isso nas empresas. A empresa ela vende bicicleta, mas o ambiente dela de bicicleta não traduz aquilo que ela quer proporcionar em termos de experiência. Às vezes ela tem uma papelaria, só que aquela papelaria não traduz uma realidade de papelaria. Então, esse ambiente que está nas nossas mãos mudar, apesar de a gente não poder motivar ninguém, mas a gente pode criar um ambiente favorável para que as pessoas se identifiquem com os nossos propósitos, e aí mora a mágica do negócio. Pessoas físicas, CPFs, unindo propósitos em torno de um objetivo comum, que é o CNPJ. Isso não é demagogia, pessoal, é pura realidade. Bom, Everton, você comentou que você atende diversas empresas, né, faz consultoria em diversas empresas. Quais são os nichos dessas empresas que te procuram? Perpassa dentro desse universo empresarial super dinâmico aqui no Brasil, ainda mais pós-pandemia agora de Covid-19, isso vem mudando cada vez mais. Você tem empresas desde pizzarias, parte de restaurante, até um universo mais restrito de reciclagem, tem crescido bastante, né? As pessoas perceberam que elas geram muito lixo no meio da pandemia e hoje tem crescido esse segmento de turismo, né? Principalmente turismo urbano. A gente tem aí exemplos aqui na região da Zona Norte e em outras áreas também de São Paulo e do Brasil como um todo, servindo como roteiro turístico melhor aproveitado. A região da Cantareira está com um projeto apoiado pelo Sebrae super legal, de impacto muito grande ali para as empresas ao redor. E também temos negócios aí voltados para a parte de serviços, né? Que parte de preparação, por exemplo, de material para redes sociais. Como assim? Isso aí é gerenciamento de redes? Não. A gente tem outrora fotógrafos que talvez estavam meio que obsoletos no mercado e vem percebendo, dentro de uma realidade atual, a importância deles em fazer posts qualificados, associados a uma persona, uma paleta de cores, e hoje as agências não dispõem desse profissional. Quando tem, é contado nos dedos e às vezes não consegue atender toda a demanda. Então é um público que vem surgindo com força. Além de serviços de TIs, é muito diversificado. O grande prazer de atuar num programa dessa natureza é que conhecimento, né? Rotina não existe. E é interessante ver esse contexto, porque, falando do ponto de vista de marketing, né, de marketing de empresa, nós vemos as empresas querendo crescer, elas têm essa vontade, só que a gente vê pessoas com habilidades específicas tentando ir para outra área para suprir algo que ela não conhece. Então a gente vê muito isso na área de odontologia. O dentista quer fazer o papel do profissional de marketing. A gente fala, não faça isso. A conta é burra, porque o tempo que você está perdendo tentando aprender algo que é complexo, óbvio, o básico é beleza, você consegue fazer, mas o complexo, você não vai aprender do dia para a noite, não invalida, por exemplo, eu tenho 17 anos de estrada, você vai querer num cursinho de 30 horas, sabe, não faz sentido, leva um tempo, e não é só o conhecimento, é a experiência, né? Tem a parte técnica e a experiência de vida. Então, acho que essa inversão de papéis também, da pessoa tentar abraçar tudo, vou fazer finanças, vou fazer o marketing, vou vender, vou atender, você se perde no negócio. E a gente vê alguns empresários fazendo isso e colocando pessoas despreparadas para fazer também.
Aí a gente vê, né, a ascensão, depois você vê a queda. Só que eles não enxergam isso. E aproveitando esse gancho do algo Leandro, é negativo. interessante porque eu sou contador e eu não faço contabilidade da minha empresa. A gente tem um escritório terceirizado porque eu não tenho tempo para abraçar mais essa demanda. E mesmo a gente tendo conhecimento eu na área financeira, contábil, fiz mestrado em empreendedorismo, o Leandro também, especialista em marketing, nós procuramos o Sebrae e foi lá que a gente encontrou o Everton para trazer uma visão diferente do que aquilo que a gente já tinha estudado, que é aquilo que a gente tinha aplicado. Então, é interessante você saber valorizar o outro profissional que estudou para aquilo. Eu tenho uma experiência em empresas grandes, o Leandro, então assim, a gente já está acostumado a chegar num lugar que já está tudo acontecendo, já está todo o processo pronto, já está em todo o processo desenhado, então você já dá continuidade. Mas como é que você faz a roda girar a primeira vez, e daí a segunda, a terceira, e fazer com que ela continue até gerar uma empresa grande? E Né? tudo isso tem a gestão de pessoas ali no meio. Erros e acertos. Vocês tocaram num ponto, mais um ponto aí de resistência dos empresários, né? O delegar. A gente encontra muita barreira nesse sentido de o empresário ter se acostumado a ser operacional e fazer ele migrar o pensamento para o âmbito mais tático, estratégico do negócio é um desafio, porque ele acostuma de tal forma que ele acha que só ele consegue fazer. E é uma grande Ainda mais quando você vem de CLT, né? Sim, ainda mais porque ele já vem, né, desse laço cultural. Ele é o executar, né? É difícil. Sim. E como é que foi para você, Vânia, quando você fez a transformação de CLT para empreendedora, dessa delegação aí de tarefas? Foi tranquilo? Então, não foi tranquilo. Claro que não. Nunca óbvio, é, né? Nunca. Porque, como eu disse, empreendi por necessidade. E aí a coisa não estava caminhando como deveria, porque não tinha, né, processos, planejamento, dinheiro, não tinha nada. E aí o que ocorre com isso? Coloquei meu apartamento, né? Falei, não, vou refinanciar o apartamento para segurar, porque daqui a pouco o retorno vem. Só que esse daqui a pouco ele demora muito. Não consegui nem pagar as prestações do refinanciamento do apartamento. Perdi o apartamento. Aí você perde o carro, né? E você começa a jogar todas as fichas na mesa e fala, e agora? O que eu vou fazer? Por isso que o Sebrae entrou na minha vida, né? Eu tive que buscar. Se eu não tenho conhecimento técnico para realizar, eu preciso encontrar pessoas competentes e capacitadas para me ajudar. E aí foi aí que o Sebrae acabou entrando, entendeu? Mas todo esse desafio, ele continua até hoje, até pelo delegar, porque com o crescimento você delega para a pessoa, mas ainda você tem que ficar ali monitorando, né, acompanhando, né? E é difícil também, porque como gestores nós temos muitos compromissos, muitas responsabilidades, né, muitas coisas a realizar, e conseguir enxergar a empresa da porta para fora, para mim ainda é difícil. Mas eu estou buscando, né, conhecimento justamente para chegar nesse patamar. A gente fala de empresários que hoje está muito difícil, mas eu acredito que hoje está muito fácil, porque nós temos a internet e as mídias sociais, e isso para qualquer empresário tá muito tranquilo e bacana a ponto de buscar, de exteriorizar tudo que é realizado dentro da empresa. Alguns anos atrás não tinha isso, né? Eu fico me perguntando como é que os empresários faziam quando não tinha internet, quando ele não conseguia ser visto, né, pelos possíveis clientes. Eu acho que a dificuldade era muito maior. Muito legal, Vânia. E isso que você traz aí como case prático, né? E que nós temos o prazer de ouvir tudo isso, porque o seu business dentro da área educacional, a responsabilidade é ainda maior, porque você lá na contrapartida precisa entregar alunos, pensando no âmbito técnico, que tragam esse tipo de resposta e solução prática, né, para o mercado de trabalho. Então você tem a responsabilidade interna de tudo que a gente já discutiu aqui e ainda a responsabilidade com esse produto final pronto, né? Então, assim, vejam vocês, algumas palavrinhas-chave vão surgindo aqui, e a humildade, né, que você teve para reconhecer que precisava dar uma direção, olhar um pouquinho, dar 2 passos para trás antes de seguir, né? Isso é uma barreira que às vezes muitos empresários acabam encontrando dificuldade, esse exercício de humildade mesmo para reconhecer as falhas. Além disso, e simultânea a isso, fica uma dica valiosa aqui na fala da Vânia para todos vocês, que é justamente nós nos aproveitarmos e nos apropriarmos daquilo que os erros, né, o âmbito negativo do outro pode nos trazer de aprendizado para o crescimento do nosso negócio. Ela comentou e compartilhou que ela precisou olhar com mais carinho o segmento até encontrar ali a dosagem certa. Hoje, graças a Deus,
o negócio está fluindo super bem, mas todo negócio tem o seu time, né, gente? Não existe uma receita de bolo. O que é importante é manter a resiliência e seguir em frente aí, buscar ajuda, né? Ter a humildade de buscar ajuda. Então, parabéns, Vânia, inclusive, por ter buscado aí a figura do Sebrae. Só fazendo um parênteses aqui, interrompendo um pouquinho, só para falar um pouco sobre o Lab Bilingual do Colégio BAU. Então, se você tem uma escola e você procura alguma solução bilíngue para ela, com alunos inseridos em contexto multicultural, com imersão, ensino, materiais e profissionais qualificados, então procure o colégio aqui pelo QR Code que vai aparecer para você na tela. Então, nós implementamos o currículo bilíngue, assessoria pedagógica, programas que atendem diversas realidades escolares, além de material de qualidade. Então, se você está a essa procura, se você é um colégio que tem essa visão bilíngue aí, venha nos conhecer. E, Vânia, acho que é legal você falar um pouquinho sobre o Lab, né? Porque é um filho também, né? Que são vários filhos que vão surgindo no meio do caminho. E esse eu acho que é um principal, porque eu digo que o ensino bilíngue, ele é extremamente importante, fez diferença na minha vida, né? Porque se não fosse o inglês, o espanhol, eu não tinha tido as oportunidades nas multinacionais. E o time de aprendizado, né? Porque essa fase escolar assim, eu acho que é a fase mais apropriada para você aprender uma segunda língua, né? São esponjinhas, né? Tudo que você colocar, inserir. Você não tem que aprender tarde, você aprende. Mas você não tem a oportunidade de fazer um intercâmbio depois mais velho. Óbvio que tem, mas é diferente, né? É diferente. Então, o contexto de fazer com 16, 17 anos é uma outra experiência, abre a mente para várias coisas. A cabeça tá fresca, né? Não tem muita responsabilidade ainda. E explica um pouquinho como funciona. E no bilíngue, principalmente, eu acho que o aprendizado é muito mais efetivo, né? Porque todos os dias você ouvindo a língua. E o inglês, a gente tem que aprender como nós aprendemos no português. Ouvindo, reproduzindo. Ouvindo, reproduzindo. Então, por isso que a esponjinha deles fica muito mais fácil do aprendizado. Em 2014... eu visualizei a importância do inglês na vida de qualquer ser humano, né? O inglês é uma língua mundial. Até porque em 2014 nós viajamos para Orlando e a gente visualizou que todo mundo lá em qualquer lugar dos Estados Unidos, em Orlando, o inglês estava, mesmo que você fale francês, mas se você tem conhecimento no inglês, Estados Unidos é maravilhoso. Se você for para a França, se você falar o inglês, você também terá esse entendimento em qualquer lugar do mundo. E aí nós resolvemos colocar o inglês na escola. Como trazer o inglês? Sendo que eu acho que até hoje deve ter aumentado um pouquinho os números, mas em 2014, 5% da população brasileira falava inglês, né? E aí, fala inglês, mas tem didática? E aí a gente ficou tentando buscar estratégias. O que eu fiz? Eu contratei uma escola de inglês, fiz uma proposta para eles, não era falado até então, vamos colocar inglês dentro das escolas básicas. Eu falei, não, mas isso daqui pra gente vai ser maravilhoso. Contratei essa empresa e eles vieram. Olha, nós trabalhamos como escola de inglês, mas vamos desenvolver o material para as escolas básicas. E aí eles se perderam, porque é totalmente diferente uma escola de inglês com uma escola básica. A proposta realmente foi um pouquinho complicada. A estratégia não foi boa, porque a mesma coisa que eles aplicavam para os alunos de 6 anos, eles aplicavam para os adolescentes de 12, e totalmente errado. E aí a gente mudou a estratégia. Falei, não, gente, como é que a gente pode fazer? Vou trazer um coordenador e vou trazer pessoas de fora, né? Já que 5% da população fala inglês, a gente tem essa dificuldade de trazer professores. Fui atrás de um pessoal que trazia alguns ingleses aqui pro Brasil. Vamos colocar o inglês dentro da sala de aula. Nossa, pior coisa que eu fiz. Sério? Ele tinha 100% de fluência, óbvio, né? Era um inglês, mas ele não entendia o português. E aí, choque também cultural com os alunos. Foi um estresse terrível. Vamos começar do zero. Então, assim, para nós chegarmos onde nós estamos hoje, em meio às tentativas, graças a Deus chegou a Carol, a nossa coordenadora bilíngue. A Carol, ela foi coordenadora dos coordenadores da Wizard, então ela já tinha uma visão um pouquinho mais ampla, e eu trouxe para a proposta de ensino básico. Ela falou, Vânia, a gente vai sofrer um pouquinho, porque não é minha área, mas a gente vai aprender. Então, entre erros e acertos, como tudo na vida, a gente conseguiu estabilizar o nosso curso bilíngue, o inglês. E todo o material que é desenvolvido aqui dentro também é desenvolvido pela equipe do bilíngue. E aí, como nossos alunos estão muito bem, né, extremamente fluentes, já fizeram aí vários intercâmbios para o Canadá, para Londres, os alunos conseguiram alcançar um nível muito bom do inglês, tanto que no Bautec é business,
o inglês deles é em negócios, para eles já saírem realmente preparados para o mercado. Nós resolvemos colocar para o mercado, vamos compartilhar se realmente está sendo muito bom para os nossos alunos. Replicar para as escolas. Vamos replicar para todas as escolas. Então, o Lab nasceu assim, né? Se Deus quiser, Carol estará aqui conosco para estar falando um pouquinho mais, mas o resultado é maravilhoso. E eu também sou suspeita, porque a minha filha fala inglês maravilhosamente bem. Na universidade que ela está, ela também tem E aulas nunca em estudou inglês. fora, né? Sempre aqui. Sempre aqui. Ela nunca fez nada E assim, fora. é super Sempre no difícil BAL. ter um ensino de qualidade em inglês no Brasil, porque os modelos anteriores, né, de escolas de inglês era aquela coisa mecânica, né? Uhum. É o verbo to be. É. E aí o aluno não aprende porque eles querem um aluno no mínimo por 10 anos, né? Robozinho. Exato. Então, essa virada de chave realmente acho que fez toda a diferença. E nós vemos na qualidade dos alunos quando eles se formam e para onde eles vão, né? As universidades, as vagas de trabalho. Então, como vocês E sabem, eles falam com virão aqui pra naturalidade, trocar né? essa Porque o ideia. inglês, realmente, quando coloca os alunos para aprender, assim, eles ficam um pouco, né, receosos de conversar, a conversação, tudo, mas aqui eles falam com total naturalidade, porque a coisa acontece em todas as matérias, né? Em Isso. matemática, em ciências. E esse é um grande diferencial de vocês aqui no BAM, né? Porque vocês têm o inglês ali, o berço do ferramental de gestão vem dos Estados Unidos, Sim. então vocês conseguem entregar Sim. esse aluno de fato muito melhor preparado. Sim, Com para o certeza. mercado, para o Então, mercado. se você é uma escola que busca toda essa qualidade de ensino, entre em contato conosco, tem um QR Code aí na tela que vocês vão ver. A produtora já está avisando que o podcast chegou ao Está fim. chegando ao fim. Passou super rápido, 40 minutos. Muito rápido, né? 40 minutos. A gente vai ter que... Gostinho de quero mais. Não é? Everton, Everton por vai favor, voltar mais. né? Gostinho de quero Mais vezes a gente segmenta os assuntos para você poder falar bastante, porque tem bastante E, conteúdo rico para falar. e Everton, deixando um recado aí para os pais que estão nos assistindo, os pais dos alunos, para os próprios alunos que estão nos vendo, que recado você daria para eles, pensando na sua vivência empresarial, a dificuldade que o empresário tem, qual a importância que o curso pode contribuir para esses profissionais? Maravilha. Só vou enfatizar aqui para você, pai, mãe, que está nos acompanhando, enfatize, faça esse olhar que só mãe e pai é capaz de fazer, vocês sabem o que eu estou falando, e valorizem demais, inclusive fomentando os sonhos do seu filho. Porque se nós falamos bastante aqui de sonhar, né? Se eles sonharem de fato com algo que para eles faça sentido, o acordar de manhã e o ir deitar vai ser muito mais leve e aí o restante fica muito mais fácil de eles de fato desenvolverem uma carreira de sucesso. Então deve partir deles, mas com o fomento de vocês, porque vocês trazem a bagagem, a experiência e esse olhar que só o pai e a mãe é capaz de proporcionar. Então deixe-os voar, mas também coloque incentivo ali nas asas para que eles consigam alçar voos maiores. Então, essa é a dica aí mais prática de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Muito obrigado, Everton, pela participação. Acho que foi esclarecedor em muitos aspectos, né? E é bom essa transição, né, entre o aluno, o pai, o empresário, porque a ideia Professores. é os professores, essa ideia é fazer essa conexão, porque a gente não vê hoje em dia, né, essa transição, né, esse passeio entre todas as áreas e elas se conversarem, né? Geralmente a gente vê programas, podcasts, é só para empreendedor, só para educação. Então, ter essa conversa assim mais ampla, acho que vai Mas ajudar uma muitas coisa pessoas. que é até interessante, quando nós iniciamos com o projeto dos Jovens Empreendedores do Sebrae, foi em 2010, né? E acho que em São Paulo nós somos uma das primeiras escolas a falar, não, vamos colocar esse projeto. E nós somos muito criticados pelas famílias, porque o pai, quando entrava aqui com um aluno de 6, 7, 8 anos, ele falava assim, eu não quero que meu filho seja um empreendedor. Eu falei, mas o que é um empreendedor? Montar empresa? Não, eu quero que ele vá trabalhar numa multinacional, eu quero que ele vá viajar e tal. E aí, eu fiquei sempre refletindo que empreender não é para montar empresa, a gente empreende na vida, né? Perfeito. Ter metas claras, definidas, planejamento, né? E quando a gente fala de sonhos, você ter metas e planejar para alcançar os sonhos, isso é empreender, Perfeito. né? Então, E fica mais fácil para você entender o lado do empresário. Se você Sim. quer trabalhar numa grande empresa, se você tem esse lado empreendedor, que você pensa com a cabeça do empresário, é muito mais fácil de até mesmo ser valorizado dentro da própria empresa. Sim, Né? sim. E olha que recado valioso, Vânia, você deixou, me permite compartilhar. A escolha do curso de administração, ela se encaixa em absolutamente tudo. Então, você
pai, mãe, quem está aqui nos acompanhando, administrar envolve desde a esfera do seu filho, sua filha, do ponto de vista como ser humano na sua criação, até se ela for médica, engenheira, ela precisa saber administrar em todas as esferas. Então, a escolha desse curso de administração para o Colégio BAU, de fato, faz toda a diferença e mostra que, de fato, foram muito bem acompanhados nessa trajetória. Então, fica a dica para vocês e traga, se você ainda não teve oportunidade disso, venha conhecer aqui o Colégio BAU, recomendação direta do Sebrae e de uma forma muito direta também, pessoal, minha própria recomendação aqui, uma vez mais, hashtag fica a dica. Tem um QR Code aqui em cima da tela para você conhecer mais, entre em contato conosco para você entender toda essa grade curricular, tudo que é feito aqui no BAU, especificamente para o seu filho. Então, estamos chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem conversar com o Everton nas redes sociais dele, ou deixe os comentários aqui no YouTube e também nas redes sociais do Bautec para vocês trazerem, inclusive, sugestão de novos episódios, novos conteúdos profissionais que vocês queiram ver aqui. Não esqueçam de comentar, compartilhar, mandar para quem você acha que é interessante, que precisa ouvir isso, né? Essa dica, essa mentoria que a gente acabou de receber do Everton aqui. E obrigado por nos acompanhar. Obrigada, pessoal. Prazerzão. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.